Atenção para um alerta importante. Talvez este seja um dos últimos vídeos que você consiga assistir na internet. Claro, isso só se certas previsões realmente se concretizarem. Fica com a gente até o fim para entender cada detalhe dessa história, enquanto ainda dá tempo. Bora descobrir juntos. Falta de energia, registros inéditos do Sol e revelações científicas de arrepiar. Parece exagero dizer que uma tempestade solar poderia derrubar a internet global e desconectar o planeta inteiro. Eu também ficaria cético, afinal, meu trabalho depende disso. Mas dados recentes da NASA e o blackout que atingiu a Europa mostram que esse apagão digital pode acontecer a qualquer momento. Eu vou-te explicar tudo. Mas antes, dá aquela força, curte, compartilha com quem curte ciência e tecnologia e se inscreve aqui no canal. Isso ajuda muito a manter esse conteúdo no ar. Tudo começa lá em cima, no coração do Sistema Solar, o Sol. Imagens captadas recentemente revelaram o que nunca havia sido registrado. Um dos observatórios mais avançados da Terra conseguiu fotografar a superfície do Sol com detalhes surpreendentes. As imagens mostraram áreas escuras e instáveis, revelando uma atividade magnética intensa. Tudo isso captado pelo telescópio solar Daniel K. Inouye, o maior do mundo, operado pelos Estados Unidos. Mas o que são essas manchas escuras? Os sinais não são bons. Essas áreas estão associadas a explosões e ejeções de massa coronal, uma substância extremamente energética e perigosa. Embora o Sol passe por ciclos naturais de atividade, os cientistas detectaram que estamos vivendo uma máxima solar, e ela pode trazer consequências sérias. Normalmente, tudo isso seria esperado. O problema é que os últimos registros acenderam um alerta em astrónomos do mundo todo. Todo mundo já ouviu falar que o Sol vai morrer um dia, mas isso ainda está bilhões de anos no futuro. O que ninguém esperava é que ele já estivesse começando a interferir drasticamente no presente. Não estamos falando de aquecimento global. Essas erupções recentes podem ter impactos diretos e perigosos aqui na Terra. O telescópio captou centenas de fotos, revelando que o fenómeno não é apenas visual, ele pode transformar completamente nossa rotina. Você pensa em tempestade e imagina chuva, raios, trovões. Mas fora da Terra, uma tempestade é outra história. Tempestade solar é uma explosão de partículas superaquecidas, literalmente como uma bomba. Essas partículas são lançadas com tanta força que viajam milhões de quilómetros. E como o Sol é uma bola de plasma 109 vezes maior que a Terra, o volume de energia que ele libera é imenso e constante. Além da luz que vemos, ele envia uma chuva invisível de partículas. Às vezes, essa emissão se intensifica e forma uma tempestade solar. E quando esse fenómeno atinge a Terra, o primeiro alvo é sempre o mesmo: a tecnologia. Satélites e sistemas de comunicação sofrem os maiores impactos. Radiação solar intensa pode bagunçar sinais de GPS, causar falhas na navegação aérea e derrubar o sinal da sua internet ou do celular por horas. E se a tempestade for mais forte, pode danificar permanentemente satélites em órbita. O resultado seria um apagão mundial e a total desconexão digital. Você deve estar se perguntando, se isso é tão comum, porque nunca aconteceu em escala global. A resposta é: magnetosfera. A Terra tem um campo magnético natural que protege o planeta. As auroras boreais são a prova visual dessa barreira funcionando. Mas essa proteção não é a prova de tudo. O astrofísico Peter Becker, da George Mason University, alertou: o Sol está em um ciclo de intensa atividade que deve durar até 2028. Se as erupções se intensificarem, uma ejeção de massa coronal gigante pode ocorrer. Esse fenómeno pode lançar partículas elétricas capazes de destruir eletrônicos e infraestruturas inteiras, incluindo a internet. Acha improvável, pois saiba que muitos cientistas acreditam que o recente apagão europeu foi resultado disso. Nas últimas semanas, países como França, Espanha e Portugal enfrentaram falhas gigantescas na distribuição de energia. Cidades inteiras ficaram no escuro, milhões foram afetados. Trens pararam, aeroportos travaram, semáforos apagaram. E no meio do caos, a explicação veio do espaço. Não foi falha técnica. Foi um fenómeno raro, a vibração atmosférica induzida. Quando ocorrem mudanças abruptas no clima, elas afetam o campo elétrico das linhas de transmissão, fazendo os cabos vibrarem de forma descontrolada. Em redes interligadas como a da Europa, o estrago se espalha como dominó. E essa não foi a primeira vez. Em 1989, a província canadense de Quebec ficou 9 horas no escuro por causa de uma tempestade solar. Mais de 6 milhões de pessoas foram afetadas. A rede elétrica entrou em colapso total. Nos Estados Unidos, parte do norte também sentiu os efeitos. Foi um aviso: nosso sistema elétrico não está preparado para esse tipo de ameaça. E ainda tem o evento mais famoso de todos, o evento Carrington, em 1859. Uma explosão solar tão forte que as linhas de telégrafo pegaram fogo. Auroras boreais foram vistas até em Cuba e no Havaí. Se algo assim ocorresse hoje, o impacto seria global. Diferente dos tempos do telégrafo, hoje somos 100% dependentes da tecnologia digital. E não para por aí.
Em 2022, Elon Musk lançou uma frota de satélites, e perdeu quase todos. Uma tempestade solar desintegrou 40 deles, que despencaram de volta à Terra. Ninguém se feriu, mas o prejuízo foi imenso. E o Brasil está seguro? Sim e não. Nosso país está sob o Equador, onde o campo magnético é mais forte. Mas também abriga a anomalia magnética do Atlântico Sul, uma região com campo magnético enfraquecido. Ou seja, temos uma falha nesse escudo. Isso nos torna mais vulneráveis a tempestades solares do que outros países tropicais. Se uma tempestade solar intensa nos atingir, linhas de transmissão podem falhar, transformadores podem queimar, e um apagão pode se espalhar por regiões inteiras. Ainda que a probabilidade seja baixa, o risco existe. Agências espaciais monitoram o solo o tempo todo e, se houver ameaça real, medidas preventivas podem ser tomadas. Agora, pense comigo, e se de repente tudo parasse? Sem internet, sem energia, sem comunicação. Você conseguiria viver desconectado? Se quiser se preparar, salve arquivos importantes em HDS físicos. Crie redes locais com roteadores independentes. Baixe playlists, filmes, vídeos. Tenha sempre por perto lanternas, pilhas, papel e caneta. O mundo digital é fascinante, mas é sempre bom estar pronto se ele decidir tirar uma folga. Gostou do conteúdo? Curte, se inscreve e compartilha com aquele amigo que entra em pânico só de pensar em ficar offline. E responda aqui nos comentários, quanto tempo você aguentaria sem internet? Até a próxima, e fique online, enquanto for possível.